Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje iremos trabalhar a ação anulatória com tutela provisória antecipada de urgência. E eu pergunto para vocês sabem fazer uma ação anulatória com tutela provisória antecipada de urgência? Esse tipo de ação vocês irão utilizar muito no escritório de vocês, contestando lançamentos indevidos contra os clientes de vocês. Então, nós iremos defender nossos clientes através deste instrumento, esta ação muito importante. Geralmente, a ação anulatória ela vem acumulada com a repetição de indébito e com uma obrigação também de não fazer. Mas hoje iremos trabalhar a ação anulatória com tutela provisória antecipada de urgência para objetivando o resultado positivo na segunda fase da OAB, a aprovação de vocês na OAB segunda fase. Então, a ação anulatória é uma breve explicação sobre a ação anulatória. A ação anulatória é um instrumento jurídico utilizado para contestar a validade de um ato administrativo ou judicial que fira direitos ou garantias legais. Ela é cabível quando há vícios que possam invalidar ou que invalidem o ato em questão, como ilegalidade, inconstitucionalidade, falta de fundamento, entre outros. Então, essa é uma visão geral da ação anulatória. Então, como iremos começar a nossa ação anulatória se você tiver necessidade de fazer uma ação desse tipo na segunda fase da OAB? Então, iremos começar pelo endereçamento, mas você não precisa colocar aqui endereçamento. Esse endereçamento, ele pode ser tanto ao juízo federal quanto ao juízo estadual. Endereçamento tanto ao juízo federal quanto ao juízo estadual. Aqui eu coloquei aqui para vocês para poder explicar o endereçamento ao juízo federal, só que não precisa colocar ao juízo federal aqui no início e não precisa também colocar ao juízo estadual. Eu coloquei aqui várias maneiras de endereçar. Você vai utilizar uma delas baseado no enunciado que a questão da FGV lhe fornecer, os dados que a questão lhe fornecer. Tudo que for fornecido pelo enunciado da questão, você irá utilizar, você está autorizado a utilizar aquele endereçamento. Então, pode ser, no primeiro momento, o primeiro tipo de endereçamento: Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da, Vara Federal da Subseção Judiciária do Município, da Seção Judiciária do Estado, Se a questão lhe der, com o exemplo aqui, Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da 10ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Município X, da Seção Judiciária do Estado Y. Então, você só pode colocar no endereçamento, você só pode identificar a sua peça se a questão lhe fornecer os elementos necessários para que seja feita essa identificação. Caso contrário, não, porque você pode zerar a sua peça. Isso é um grande risco. Ou então, de acordo com o CPC 2015, você pode utilizar também ao douto juízo federal, da Vara Federal, da Subseção Judiciária do Município, Seção Judiciária do Estado, Não tem essa barra aqui. Então, ao douto juízo federal, da Vara Federal, da Subseção Judiciária do Município, Seção Judiciária do Estado,
Ou então, se for ao juízo estadual, você irá utilizar esta outra maneira. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, 3 pontinhos, Vara da Fazenda Pública do Estado, 3 pontinhos. Ou então, ao douto juízo de direito da, 3 pontinhos, Vara Civil ou Vara Única da comarca do município, 3 pontinhos. Aqui você vai ter que qualificar a parte. Então, aqui, fulano, o nome que a questão pode fornecer, o nome da parte autora. Fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, tudo genericamente. Nacionalidade, você vai colocar fulano, você não sabe a nacionalidade, você colocar fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG número tal, devidamente inscrito sobre o CPF número tal, devidamente inscrito no CPF sob número tal, residente e domiciliado na, 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, e resignado com o lançamento, auto de infração, vem por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, entre parênteses, procuração anexa, com escritório na, 3 pontinhos, bairro, cidade e estado, endereço eletrônico, também não deixar de colocar aqui, não esquecer de colocar endereço eletrônico aqui nessa primeira parte, no endereçamento, na qualificação aqui do autor, e tanto aqui na parte do seu advogado. Endereço eletrônico, vírgula, onde recebe as devidas intimações, nos termos do artigo 106 ou 103, inciso 1 do CPC, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 38 da Lei 6.830 de 80, Lei de Execuções Fiscais, e artigo 300 e 303, ambos do CPC, que é o pedido de tutela antecipada, tutela provisória antecipada de urgência. Propor, o verbo da ação é propor, ação anulatória com pedido de tutela antecipada de urgência contra lançamento tributário indevido feito pela União, Estado, Município, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob número tal, com sede na bairro, cidade, estado, na pessoa de seu representante legal, devido procurador, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Então, essa primeira parte é fundamental. Repetindo, para você que está pegando a primeira vez, vamos lá. Repetindo. Fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, número, 3 pontinhos, devidamente inscrito no CPF sob número, 3 pontinhos, residente domiciliado na, pode ser, aqui a gente não pode identificar, residente domiciliado na, que eu disse, rua, pode ser avenida, pode ser travessa, pode ser beco, então você não pode identificar. Então, residente domiciliado na, 3 pontinhos, bairro, cidade e estado, endereço eletrônico, nunca esquecer do endereço eletrônico, e resignado com o lançamento auto de inflação, e resignado com o lançamento auto de infração tal, vem por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, procuração anexa, com escritório na bairro, cidade e estado, endereço eletrônico, onde recebe as devidas intimações, nos termos do artigo 106 ou 103, inciso 1 do CPC, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 38 da Lei
É o fundamento da ação anulatória, artigo 38 da Lei 6.830 de 80, Lei de Execuções Fiscais, e artigo 300 e 303, ambos do CPC, propor. Aqui também você pode usar também o artigo 319 do CPC, por ser uma ação, uma petição inicial, uma ação. Propor ação anulatória com pedido de tutela provisória antecipada de urgência contra lançamento tributário indevido feito pela União, Estado, Município, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob número tal, com sede na bairro, cidade, estado, com sede na, bairro, cidade, estado, na pessoa de seu representante legal, devido procurador, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Aí vem, número 1, síntese dos fatos. Você vai pegar o que está no enunciado da questão, você vai sintetizar ao máximo e você vai inserir as palavras, os termos autor e réu na pequena história que você irá contar da síntese dos fatos. Essa síntese dos fatos, ela pontua no máximo 0,10, mas isso pode ser decisivo na hora da sua aprovação. Número 2, do cabimento. Super importante o cabimento. Do cabimento. A ação anulatória é cabível ante a existência de lançamento tributário indevido, conforme artigo 38 da Lei 6.830 de 80, podendo ser cumulada com a tutela provisória antecipada de urgência, nos termos dos artigos 300 e 303, ambos do CPC, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 5 do CTN. Então, do cabimento. Muito importante. A ação anulatória é cabível ante a existência de lançamento tributário indevido. A ação anulatória é cabível ante a existência de lançamento tributário indevido. Só que nesse caso, lançamento tributário indevido, você poderia utilizar tanto a ação anulatória quanto o mandado de segurança. O que vai diferenciar um do outro? Quando na questão vier dizendo que você não quer arcar com os honorários, não tem condições de arcar com os honorários advocatícios, e também quando as provas estão pré-constituídas. Isso seria o cabimento do mandado de segurança. Neste caso aqui, na ação anulatória, você vai pedir que sejam feita a perícia, que as provas sejam testemunhais, através de perícia, através de laudo técnico. Então, aqui na ação anulatória, nos seus pedidos, você vai pedir que sejam feitas as provas, que sejam levantadas as provas, e você vai pedir o tipo de prova que você deseja que sejam realizadas pelo juízo. Então, no cabimento, a ação anulatória é cabível ante a existência de lançamento tributário indevido, conforme artigo 38 da Lei 6.830 de 80, podendo ser cumulada com a tutela provisória antecipada de urgência, nos termos do artigo 300 e 303, ambos do CPC, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 5 do CTN. Essa última parte é de fundamental importância, com o objetivo de suspender, que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 5 do CTN, para a expedição de uma certidão positiva com efeito de negativa, em prol do seu cliente. 3. Do direito. A tese jurídica. Geralmente 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A sua tese, o argumento jurídico que você irá utilizar. Pode ser uma súmula, um artigo. Geralmente uma súmula. Então, do mérito, aí vem exemplo. Imunidade tributária nos termos do artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, pois o IPI não incide sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Pois o IPI não incide
sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Da concessão 3.2 da concessão da tutela provisória antecipada de urgência, ou você pode abrir aqui um outro tópico número 4, da concessão da tutela provisória antecipada de urgência, geralmente também 3 parágrafos, porque você tem contados 150 linhas para fazer a sua peça da segunda fase da OAB, então você não pode perder tempo e nem desperdiçar linhas. Conforme determina o artigo 300 do CPC, a tutela antecipada será concedida de forma total ou parcial, desde que haja comprovação da existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então você tem que ter isso em mente. Você tem que ir para a prova com isso em mente, que a tutela provisória antecipada de urgência, conforme determina o artigo 300 do CPC, a tutela antecipada será concedida de forma total ou parcial, desde que haja comprovação da existência da probabilidade do direito. Essa comprovação você irá comprovar aqui na sua tese jurídica de que o seu cliente tem o direito. Comprovação da existência da probabilidade do direito, já levantada aqui no mérito, e do perigo de dano de difícil e impossível reparação ou a resultado útil do processo. A probabilidade do direito resta totalmente comprovada frente ao mérito. Já o perigo de dano ou ao resultado útil do processo passa a ser demonstrado pela iminência da inscrição do débito em dívida ativa, com o consequente ajuizamento da execução fiscal, podendo acarretar a inviabilidade econômica da autora. Então, aqui, a probabilidade do direito resta totalmente demonstrada frente ao mérito. Já o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, ou ao risco ao resultado útil do processo, liminar em ação judicial, possibilitando a expedição de uma certidão positiva com efeito de negativa. E 5, 2 pedidos. Primeiro pedido, letra A. Diante de tudo exposto, requer, letra A, que seja citado o ente público na pessoa legal, primeiro pedido. Letra B, preliminar de mérito, se houver, decadência, prescrição, ilegitimidade de parte, aqui na preliminar de mérito. Letra C, cabimento e tempestividade, que a ação latória aqui está dentro do prazo, tempestividade de 5 anos. Prazo de 5 anos.
um resumo da sua tese. Letra E. A condenação do ente público competente ao pagar... A condenação do ente público competente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Então, a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H. Protesta aprovar o alegado por todos os meios de prova admitidos. Protesta aprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente, aí você pode colocar aqui, testemunial, documental, perícia, laudo, laudo técnico, nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. A dispensa da audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, que é a indisponibilidade do bem público. Letra J. Que sejam intimados advogados nos endereços, conforme artigo 106, inciso 1 do CPC. Então, vamos recapitular os pedidos para que você possa memorizar. 5. 2 pedidos. Letra A. Primeiro pedido. Que seja citado o ente público na pessoa de seu representante legal, devido procurador, para apresentar contestação no prazo legal. Letra B. Preliminar de mérito. Pode ser decadência, prescrição, ilegitimidade de parte, ilegalidade. Letra C. Cabimento e tempestividade. Letra D. A procedência do pedido para nos termos do artigo tal, que é o artigo da sua tese, que você vai repetir aqui, o que você colocou no mérito, você repete aqui. Anular o lançamento indevido do crédito tributário pela existência de imunidade nos termos do artigo tal, súmula tal. Letra E. A condenação do ente público competente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. A condenação do ente público, a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H. Protesta aprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Protesta aprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. A dispensa da audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Então, a dispensa da audiência de conciliação, a dispensa da audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Letra J. Que sejam intimados advogados nos endereços, conforme artigo 106, inciso 1 do CPC. Não esquecer de colocar o artigo, que isso aqui pontua na sua prova. E 6. Do valor da causa. Nunca esquecer o valor da causa. Do valor da causa, dá-se a causa o valor de, aqui 3 pontinhos, entre parênteses valor por extenso, não precisa colocar, só se a questão lhe der o valor. Caso a questão, o enunciado da questão não lhe traga o valor, não coloque valor, que isso pode zerar a sua prova. Finalizando aqui, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB, 3 pontinhos, número 3 pontinhos. Então, esta é a nossa ação anulatória, nota 10 para você que irá fazer a sua segunda fase OAB com toda tranquilidade. Comece a estudar a partir de agora e você terá sucesso na sua prova, tranquilamente, sem precisar perder um fio de cabelo. Você irá passar, tenho certeza
que você irá passar, você será aprovado na sua prova OAB segunda fase em Direito Tributário. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar nossos vídeos, deixar seus comentários e o seu joinha para que o YouTube possa ajudar a estimular nossos vídeos, espalhar nossos vídeos para o maior número de candidatos possíveis. Muito obrigado a todos.